Cara, qual que é o limite da ciência, né? Acho que essa pergunta ela é bem interessante, assim, né? E, bom, tem um ramo da filosofia, da ciência que estuda, né, essa parte ética, assim, e acredito que muitos cientistas e pesquisadores aí se debruçaram sobre isso, né? E até hoje eu não tenho uma resposta, assim, né? Mas acho que um caminho legal para pelo menos problematizar isso, assim, pode vir de uma animação, né? Pode vir de Invencível, Invincible. Bom, se você não sabe do que eu tô falando, eu vou te dar aqui uma introdução. Invincible, ou Invencível em português, é uma série animada da Amazon Prime Video que é baseada nos quadrinhos de Robert Kirkman, publicados pela Image Comics. E a primeira temporada da série, da animação, já está totalmente disponível no catálogo da Amazon Prime Video. E a animação fez tanto sucesso que foi renovada para uma segunda temporada. E assim, bicho, vale a pena assistir, é muito boa essa série, é sensacional. Boa parte desse sucesso talvez possa ser explicado pela sua violência gráfica explícita, que nos últimos tempos eu enxergo que tem agradado muito o público, né? Apesar de ser um limitador em termos de faixa etária, né? Você tem que colocar ali mais 18 ou rated R, né, nos Estados Unidos. Muita gente tem agradado, né, VJ Logan, Deadpool e tantos outros filmes e produções mais 18, né. Mas claro que não é só isso, né, reduzir a série a sua violência é muito simplista e simplificador demais. A trama é muito bem elaborada e isso ajuda muito, né, graças ao roteiro de Robert Kirkman, que não é à toa tem se mostrado aí um dos maiores nomes do quadrinho contemporâneo. E essa questão de ter a trama elaborada é muito boa porque, ao mesmo tempo que tá tendo ali uma cena de porradaria, violência gráfica explícita, sanguinolência, sangue voando para tudo quanto é lado, membros sendo quebrados, membros sendo decepados, você tem diálogos e situações que conseguem refletir situações muito profundas da nossa sociedade, que perturbam a gente, assim, né? Um bom exemplo disso tá no episódio 6, intitulado You Look Kinda Daddy. Tipo, em tradução literal seria tipo, você parece meio morto. Na tradução, achei que aqui é uma tradução que se distancia do sentido original, né? Mas consegue capturar a essência do episódio. Em português, o nome do episódio ficou Eu Só Quero o Progresso. E esse título consegue resumir muito bem a trama do episódio e a questão que serve de pano de fundo para alavancar o plot desse episódio, assim, né? Nesse episódio em questão, nós somos apresentados a D.A. Sinclair, que no original é dublado pelo Ezra Miller, sim, ele mesmo, o Flash. E aparentemente, assim, você pode achar que o Sinclair é só mais um vilão da semana, assim, nessas tramas rasas de ficção científica e gênio louco da ciência, né? Mas ao decorrer da trama ele se torna algo mais, assim. Não só pro arco da série, da primeira temporada como um todo, ele se torna mais relevante, mais importante, mas pra gente, enquanto audiência, refletir nossas questões sociais, assim. Então esse Sinclair, ele é o típico cientista, gênio, prodígio, né? Que teve um talento muito grande para a ciência, já detectado quando muito jovem, assim, e talvez por isso mesmo ele se julgue superior às outras pessoas, né? E trata todo mundo com desdém, sabe? Com um ar de superioridade. E aí, durante uma aula de biologia na Universidade Upstate, onde o protagonista da série, né, o herói invencível, tá lá visitando a universidade para ver se ele realmente se interessa por um curso superior ali ou não. Nesse momento, nessa aula de biologia, a gente assiste a um debate entre o Sinclair, já citado, e um professor, onde o Sinclair coloca essas questões biológicas do ser humano de envelhecimento, né, e de degradação do corpo físico como meras falhas de engenharia. Então são problemas de engenharia a serem resolvidos. Então, dito isso, acho que a gente consegue entender um pouco melhor da psique, da mentalidade desse personagem e do background dele, assim, também. Que pode ser até clichê, assim, com frases prontas mesmo, de vilão de quadrinho mesmo, mas conforme o tempo vai passando e a gente vai analisando, ele se torna um pouquinho mais complexo. E com essa linha de pensamento, ele acha que não só ele consegue resolver os problemas biológicos da humanidade, como nos tornar de verdade imortais. Sabe aquela pira de ficção científica de que você substitui partes biológicas por partes mecânicas e aí você
evita as mazelas do tempo e do envelhecimento. E veja como isso por si só não é algo ruim, nem pejorativo, assim. Pô, ótimo que a ciência e a medicina avançaram tanto que a pessoa que tem um problema no coração pode colocar uma ponte ali e ter uma sobrevida, uma vida de mais qualidade. Isso é massa pra caramba. E eu queria, inclusive, que a ciência continuasse nessa pegada, assim, entendeu? Porém, esse negócio pro Sinclair, pra esse vilão, é muito simples. Se você der um problema nesse dedinho, corta e coloca um dedo mecânico, né, artificial. Se você não gosta das suas pernas, arranca elas e implanta pernas mecânicas. E aí você vai correr mais rápido e tudo mais. Simples assim. Claro que talvez não tão simples a ponto de dizer que ele tem todas as respostas, né, e resolve todos os problemas. Afinal, ele mesmo aceita e afirma que a tecnologia não chegou nesse ponto ainda. E precisa avançar com testes. Muitos e muitos testes. E aqui que as coisas começam a ficar embaçadas, tá? Você pode estar pensando, qual que é o problema disso, de testar coisas, né? Para melhorar a qualidade de vida humana. A questão é que é um problema ético na pesquisa e na ciência, que os autores, né, do quadrinho e da animação trazem para a trama. E o que isso gera? Que ninguém quer financiar essas pesquisas do Sinclair. E aí que tá o problema. Qual que é o método que ele utiliza, né? Como eu citei aí, não é um problema querer aumentar a longevidade humana. Quer dizer, talvez para o Paulo Guedes seja um problema, né? Mas não é um problema querer resolver as questões biológicas humanas, né? Dar mais qualidade de vida para as pessoas. A questão é que, se ninguém quer financiar, quais os métodos que o Sinclair utiliza para avançar sua pesquisa? Eu não vou te dar um spoiler aqui, caso você não tenha visto o episódio, mas não são métodos muito éticos, tá? E essa questão levanta uma outra questão, que é qual deve ser o limite da ciência. É certo defender que a ciência, pelo progresso da humanidade, ou pelo um dito progresso, ou por uma ideia de progresso, possa usar quaisquer meios. Ou, pelo contrário, a ciência deve ser regida por critérios éticos. E aí, para incrementar esse papo, assim, essa discussão, eu sugiro que você assista um curta-metragem recente que o Taika Waititi, que é o diretor de Thor Ragnarok, que é um curta-metragem animado chamado Ralph. O diretor utiliza muito sagazmente, de maneira muito sagaz, a ironia e questiona o teste em animais para dar a sensação ou a falsa sensação de segurança aos seres humanos. Parafraseando a animação, assim, já adianto que é uma obra comovente, bem forte, assim, e até os mais duros de coração, assim, podem chegar a derramar uma lágrima. Porque mostra esses testes não como algo científico, positivo, mas mostra do ponto de vista dos animais, e aquilo é uma tortura, tipo, literalmente, assim, é uma tortura para os animais. E aí, diante dessa questão, desses questionamentos, assim, não tem como a gente não lembrar dos horrores produzidos por cientistas nazistas nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Assim, avançou a ciência, avançou pra caramba. Conhecimentos de genética, de medicina, biologia, avançou, cara, avançou bastante. Mas a que preço? A que custo? Lembrando que teve muita empresa que financiou, muita empresa que está hoje no mercado tentando fazer o tal do rebrand, né? Um reposicionamento de marca, que financiou esses testes em nazistas e depois usou os resultados em proveito próprio. Só que é muito fácil usar esses cientistas nazistas de espantalho para bater neles e falar, tá lá, horror, não façam como eles, assim. Mas não foram só esses alemães que fizeram essas barbáries. Não são monstros fora do tempo e espaço. Há relatos, e não são poucos, de experimentos de médicos e cientistas norte-americanos, estadunidenses, que espalhavam propositalmente vírus e doenças contagiosas em populações pobres ou de outros países sem controle algum, só para ver como esse vírus, essa doença se comportava em humanos. A BBC cita em um artigo que eu vou deixar linkado aqui embaixo diversos momentos desses na história da ciência, né? Entre eles a presença do Werner von Braun, que foi um cientista nazista no programa Apollo, que levou o homem para a Lua. Inclusive, esse mesmo von Braun chegou ao posto de diretor do Centro de Operações da NASA e não foi o único cientista nazista a trabalhar para os programas governamentais dos Estados Unidos. Basta a gente lembrar da Operação Paperclip, que trouxe cientistas e espiões e políticos nazistas para trabalhar em
vários órgãos, tanto do exército, quanto da CIA, quanto dos programas espaciais e cientistas dos Estados Unidos. Mas não foram só os nazistas que cometeram aberrações. Esse mesmo artigo cita o caso de pesquisadores da Universidade de Tuckagee, no Alabama, que acompanharam a progressão da sífilis em centenas de homens negros periféricos e não medicaram esses homens, apesar de já existir a penicilina nessa época, que poderia curar a doença. O artigo também cita o caso de médicos dos anos 40 que queriam estudar as doenças sexualmente transmissíveis e para isso eles precisavam contaminar o máximo de pessoas possíveis e deixar a doença rolar para ver como ela se manifestaria. Só que claro que isso daria muita dor de cabeça, muito problema, né? Então o que eles fizeram? Realizaram essas experiências ilegalmente de maneira antiética na Guatemala, onde as leis eram menos rigorosas e a mídia não acompanhava tanto na época. E enfim, tem mais uma porrada de momentos e situações como essa nesse artigo citado. E aí vem a minha pergunta: é certo o médico fazer isso? Ter o remédio e não tratar a doença? Espalhar propositalmente uma doença contagiosa numa população? Isso sem a gente falar nos recortes muito claros que ficam aqui de raça e de classe. Mas se você acha que esses experimentos macabros são coisa do passado, de um tempo onde a gente era mais ignorante, hoje somos mais iluminados, a ciência tem mais regras e tudo mais, eu te convido a pensar sobre a pandemia de Covid-19, que assolou e ainda assola o nosso país e o mundo. Nesse momento, a gente entendeu não só de que lado as pessoas leigas, vamos dizer assim, estariam, do lado da empatia, do lado da vida ou do lado da morte da necropolítica, mas muitos cientistas ou muitos pseudocientistas e muitas instituições científicas também se colocaram ao lado da morte. Eu te pergunto, é certo o médico recomendar remédio sem comprovação científica para um paciente, dizendo que aquilo ali é um tratamento precoce, uma fórmula mágica que vai salvar a sua vida, ou mesmo impedir ele de ser contaminado? Mesmo sabendo que essas drogas não só não têm eficiência comprovada, como têm a não eficiência comprovada e podem causar quadros clínicos gravíssimos, como problemas renais e até problemas no coração. É certo isso? E ainda tem gente que acredita na divisão da ciência. Não, cara, a ciência não está dividida. Já foi comprovado que cloroquina não é bom, ivermectina não é bom para Covid. Cloroquina é bom para outras coisas, ivermectina é bom para outras coisas, não para Covid. Outra questão a ser levantada, no Brasil especialmente, é a questão da imunidade de rebanho. É certo lideranças políticas, entidades científicas não fazerem absolutamente nada, ficar esperando que o vírus contamine o máximo de pessoas possíveis e mate logo quem tem que matar? Tudo isso em nome de uma suposta imunidade de rebanho, que seria melhor que a vacina? Como é o caso que aconteceu lá no Amazonas, cara, onde a população foi feita de cobaia. Um governo que agiu, usou o próprio povo como cobaia por uma suposta teoria tirada da mente mirabolante de pessoas perturbadas. E não só isso, como o caso da Prevent Senior, que a gente viu escandalosamente escancarado na CPI, que acabou agora. É certo uma empresa que diz cuidar de pacientes de terceira idade, usar cuidados paliativos, entregar kit Covid, forçar seus profissionais a receitarem, a distribuírem drogas que não só não funcionam, como podem fazer mal. Só para a economia não parar, é certo diminuir o oxigênio de pacientes, é certo dizer que a morte também é uma espécie de alta para liberar logo o leito para ver o próximo. Isso não pode nem ser chamado de cuidado paliativo, cara. E aí, o mais escabroso de tudo isso é onde estavam as autoridades científicas, as autoridades médicas nesse momento, para dar um basta nisso. Esses caras estavam, eu sei onde eles estavam, do lado da necropolítica, da política da morte. Em troca do quê? Status, benefício? Isso é ético? E o pior de tudo isso é que nem proporciona nenhum avanço da ciência, porque a gente sabe que a ciência está do lado oposto desses caras. Cara, são muitas perguntas retóricas que a gente já tem as respostas para elas. É óbvio que essas situações todas que eu descrevi aqui são abomináveis. São contraindicadas por profissionais sérios, por médicos sérios, por pesquisadores sérios, cientistas sérios. Porém, ela nos alerta para um perigo da ciência que não leva em conta critérios éticos e humanos. Ou seja, a ciência
E a medicina tem que ter freios éticos. E esses freios éticos têm que levar em conta o contexto social, os mais vulneráveis. Senão é progresso para quem? E aqui falando de Operação Paperclip, né? Vale lembrar, citar no final desse episódio aí de Invincible, que o D.A. Sinclair foi contratado pela Global Defense Agency para trabalhar com o quê? Super soldados, no programa de super soldado. Então ele foi contratado para usar todo esse seu conhecimento dele em bioengenharia para transformar soldados feridos em super soldados. Isso é ético? Claro que não. Mas, de novo, olha para nossa realidade. Ou seja, urge a necessidade de todos nós nos envolvermos com ciência. Como isso? Cortando 91% das verbas de ciência? Não. Mas se interessando, indo atrás de informação de qualidade, não acreditando em figuras mitológicas. E isso, meus amigos, isso é política. Enfim, eu falei bastante, né? Eu queria fazer um vídeo bem curto, bem pontual assim, mas eu nunca consigo, né? Eu sempre falo pra caramba. Mas é isso, gente. Foi meio que um desabafo baseado num conteúdo que eu publiquei lá no site. Então, se você quiser conferir esse texto, outros artigos de opinião, resenhas críticas, tem lá também, indotalks.com.br. E se você curtiu esse vídeo aí, já deixa o like, comenta a sua opinião aí embaixo. E aproveita e pensa em se inscrever no canal também, se você não é inscrito ainda, e ativar o sininho que ajuda bastante, tá certo? Confere outros vídeos aí na sequência que vão aparecer. E é isso. Um abraço e até a próxima.